meus irmãos, mesmo com essa manhã fria, a gente está aqui para a gente meditar na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Nós temos este ano no livro de Romanos, sob o tema de que a gente precisa voltar aos pilares da fé. E o que é voltar aos pilares da fé? É conhecer a palavra para viver a palavra. A palavra não pode ser só conhecida, ela precisa ser conhecida para ser vivida. É o evangelho na vida. E essa experiência exige de nós despojamento e revestimento, desconstrução e reconstrução. Então eu gosto sempre de lembrar o meu coração, você, nós que estamos aqui, de que a vida cristã, irmãos, é uma constante experiência de você se despojar de você mesmo e se revestir de Cristo Jesus. Que essa experiência de despojamento e revestimento, o que viabiliza essa experiência de despojamento e revestimento é um coração humilde. Não é fácil a gente se despojar de nós mesmos. Não é fácil. A gente precisa de um coração crente. E esse coração eu não tenho nem você. Quem tem é Jesus. Mas Jesus chega aí não pela tua força. Jesus chega aí pelo poder do Espírito. E o Espírito Santo foi enviado e habita em você. Então a gente pode sonhar e ter esperança. Por isso que nessa manhã haja despojamento e revestimento de Cristo. Despojamento de você e revestimento de Cristo Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Romanos 6, versículo 12, até o final do capítulo 6, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Vamos orar? Senhor, nós temos colocado a nossa vida diante do Senhor. Abrimos este culto dizendo que desejamos que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Foi o que o salmista orou e nós repetimos essa oração com muita consciência nesta manhã. Vamos meditar na palavra. E nós queremos de fato meditar em Deus. Não deixe, Deus, que as preocupações, as divagações, qualquer outra sensação, qualquer outra questão, até espiritual, Senhor, roube de nós meditação no Senhor. Deus, fala conosco por meio da Tua palavra e nos enche do Teu Espírito na meditação da Tua palavra. Precisamos do poder do Espírito para viver Jesus. Precisamos do poder do Espírito, Senhor, para não sermos religiosos ou vivermos entregues a nós mesmos. O que nós queremos é andar em novidade de vida, como lemos na semana passada. E essa novidade de vida, Deus, é a operação do Teu Espírito, aplicando a vida de Jesus a nós, a obra redentora de Jesus na nossa vida. Tu tens o nosso sim do coração, Deus. O Senhor tem o sim do nosso coração. Pode fazer, pode cumprir, pode realizar a Tua palavra em nós. E que as nossas motivações, razões, possíveis resistências se tornem nulas diante do Teu poder, diante do fluir da Tua voz. E a gente possa provar o que diz o texto de Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há nada, Senhor Deus, que fique, ó Deus, escondido à luz da Tua palavra. Senhor, nós nos expomos ao Senhor na meditação da Tua palavra, para que o Senhor, ó Deus, nos dê a experiência de despojamento de si mesmo e revestimento de Cristo, com a suavidade e a firmeza da graça do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez você tenha sido... Que coisa mais linda, Alice. Aí o coração não aguenta. Que lindo. É a primeira vez que eu estou vendo a Alice olho no olho. E ela está olhando para mim. Olha que coisa mais linda. Só falta dar uma risadinha. Desculpa, vamos voltar. Talvez você seja como o filho foi, se é que ainda você já cresceu e não tem mais seus pais aqui, ou como pai, como disse a Mariu, a gente fala muitas vezes para os nossos filhos obedecerem, e a gente lidar como filho com a obediência e como pai no ensino da obediência seja um desafio. E hoje a gente vai meditar à luz desse texto que lemos, a nossa vida de obediência ao Evangelho como filhos de Deus. E eu queria que a gente, ao longo da meditação, pudesse avaliar como é a sua jornada de obediência. Como é a minha jornada de obediência? À luz do último cântico que a gente entoou a Deus aqui no período do louvor, e principalmente à luz do texto que a gente leu, o tema do sermão de hoje é obedecer de todo o coração. E como o título já diz, com base no texto que a gente leu, a gente pode obedecer, mas não de coração. A gente pode fazer a coisa certa, mas com uma motivação errada. A gente pode fazer a coisa errada e se declarar um rebelde, um resistente àquilo que está sendo posto, pedido, até sugerido, imposto mesmo, como regra da nossa vida com Deus. Mas a gente também pode obedecer de uma maneira hipócrita, fingida, e o nosso coração não ter aderência àquilo que a gente fala ou faz. Então, que essa palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração, ela vá trazendo luz para o que está dentro de você, para o que está dentro de mim. E se há necessidade de Deus reformar
alguma coisa de dentro para fora, no meu coração ou no teu, no que diz respeito à obediência à palavra do Senhor, a gente possa permitir que o Espírito de Deus, que habita em nós, que está no nosso meio, nos dê graça e poder, para que a gente possa viver a palavra de Deus e obedecer de todo o coração. A nossa premissa, o nosso ponto de partida é, quando você, uma vez que você foi justificado pela obra redentora de Cristo Jesus, e que você é uma pessoa que está esperando a volta de Jesus, ou se Cristo não voltar, chegar o fim dos seus dias e Jesus te chamar, e você morrer, ou eu morrer, nós morrermos, mas morrermos no Senhor, e estivermos com Ele na glória eterna, na vida eterna, irmãos, desde que Cristo nos alcançou e nós nos voltamos para Ele, até Ele nos chamar para a eternidade, essa obra da conversão, uma mudança interna, que a palavra chama de regeneração, um novo nascimento, e esse novo nascimento, ele se expressa em vida convertida para Deus. Sua vida não gira mais para você, sua vida não converge mais para você, mas ela passa a convergir para Cristo. Ele passa a ser a nossa vida, o nosso centro, tudo vem dele e tudo volta para ele. É isso que significa eu me converti, a gente costuma dizer isso. Por que eu me converti externamente? Porque dentro de mim eu nasci de novo. O Senhor mudou o meu interior. Eu morri e Cristo vive em mim agora. E uma vez que Cristo vive em mim, a minha vida no ser, ter e fazer não é mais a mesma. A justificação, que é Deus pegar os nossos pecados e colocar no santo Jesus, e a santidade dele colocar graciosa, misericordiosa, bondosa, amorosamente num pecador, trocou o nosso ser. Você, tchau, e Cristo, venha. Não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Dizer que você foi justificado significa dizer que você trocou de ser. O Espírito de Deus trocou o seu ser. Entenderam isso? Precisa estar muito claro isso, irmãos. E eu vou dizer uma coisa bem que eu queria que você guardasse no seu coração. Se você, atenção galera, se nós não entendermos o que significa justificação, a gente vai patinar na vida cristã, na santificação. Vou dizer de novo. Se você não entender o que é justificação, você vai sofrer e vai tentar caminhos perigosos e ciladas para tentar se santificar. A gente vai falar disso no finalzinho do sermão de hoje. Então o que é justificação? Volta aí no YouTube e vai ouvir os sermões de justificação, capítulo 4, 5, até o 6 aqui de Romanos. Mas justificação é isso, em resumo, Deus pega o pecado do pecador e coloca no santo Jesus lá na cruz. E pega a santidade do santo Jesus e aplica os méritos dele para aquele que é pecador. Ele declara você justificado com base no sacrifício de Jesus, mas ele não apenas declara, ele infunde, ele troca o seu ser, ele pega a sua vida e diz, sua vida foi morta com Cristo lá na cruz, e agora, você não vive mais, mas é Cristo que vive em você. Portanto, a vida cristã, irmãos, não é você, à luz do sermão da semana passada, não é você se esforçar para ser, é você fazer valer o que Cristo fez você ser pela obra dele. Faça valer, deixa fluir, busca o poder do Espírito, se torne no poder do Espírito aquilo que a Bíblia diz que você é em Jesus. Ah, mas aí eu tenho um corpo que não condiz com essa realidade. É verdade. É a única coisa que sobrou do teu eu anterior. Uma casa velha, que tem as suas demandas e a presença do pecado e da morte. Mas o que está presente no teu corpo não determina quem é você. O nosso ser sai da obra redentora de Cristo Jesus. E aí, uma vez entendendo isso,
A pergunta é: como que um crente em processo de santificação, que teve o seu ser trocado, ele vive uma vida, uma jornada de obediência? A obediência, irmãos, o nosso ponto de partida é que a gente dedica o coração para obedecer o que a Bíblia diz. O cristão foi chamado para obedecer, e a obediência ela tem que brotar do coração. O que é brotar do coração? Não é brotar dos sentimentos, mas é brotar do teu ser. O que você faz na obediência brota de quem você é em Jesus. E quem você é em Jesus? Um ser justificado. À luz disso, eu queria trazer 3 pontinhos e lições da obediência de todo o coração. Um coração que se dedica para obedecer o Senhor. É uma decisão do coração. Eu vou dedicar o meu coração para obedecer, porque eu fui justificado. Eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E é por isso, irmãos, que eu queria que a gente pensasse nesse momento da palavra. O que está no teu coração? O que está no meu coração? Como é o teu coração? Talvez você seja cego para você, mas pergunta para quem convive com você. Eu podia perguntar para a Mariú, e a Mariú perguntar para mim, você perguntar para os seus amigos, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu cônjuge. O que está no teu coração? Hoje Deus nos trouxe aqui para a gente olhar para dentro. É bom, maravilhoso, dói demais. Mas a gente precisa olhar o que está dentro do nosso coração e pedir: Deus, mostra o que está aqui dentro, porque eu quero te obedecer a partir daqui. Se você não souber o que está dentro do seu coração, você não vai obedecer como a Bíblia diz que a gente deve obedecer. Primeira coisa de um coração que decide obedecer: ele não pode ser dividido. Um coração dividido fica oscilante entre 2 senhores. O texto fala que quando a gente vem para Cristo, a gente troca de escravidão, de servidão. A gente sai da servidão ao pecado para servir voluntariamente a Cristo Jesus, pela beleza do nosso Redentor. Ninguém te obriga a servir Jesus. Você serve voluntariamente pela beleza dele, pela divindade dele, pela graça dele, pelo poder que ele tem, pelo amor, pela bondade, pelos atributos dele. Você olha Jesus e diz: eu não quero mais servir ao pecado. O pecado me tira de Deus, o pecado me leva à morte, o pecado me faz fazer coisas que me agridem, fere a santidade de Deus, fere o mundo e me fere, nos violenta. Agora, quando você vê a santidade de Jesus, não é uma questão moral em primeiro lugar, é uma questão de beleza. Você fala: meu Deus, que plano perfeito, maravilhoso, eu quero ser como Ele, eu prefiro, Ele é melhor, e nele há plenitude de vida. Portanto, quando a gente decide obedecer de todo o coração, a primeira coisa que Deus vai fazer é: olhe as oscilações do seu coração e quem são os senhores que estão aí dentro. Não dá para o nosso coração ser um coração dividido. Não dá para o nosso coração ser um coração que oscila entre Cristo e nós, Cristo e isso, Cristo e aquilo, que a gente pode colocar na tríade do pecado: dinheiro, sexo e poder. São coisas, dinheiro não é problema, ganância sim, sexo não é problema, perversão sim, e poder em termos de liderança também não é problema, mas o egoísmo e o orgulho do poder esse é o pecado. Então a primeira coisa hoje que Deus traz de diagnóstico para o nosso coração, se a obediência que Deus quer é uma obediência de todo o coração, é a gente se lembrar que não dá para servir a 2 senhores. Você foi liberto de uma tirania do pecado para servir livremente a um Senhor santo e maravilhoso, a quem o nosso coração serve. Para cada pontinho desse, ao final eu vou trazer algumas perguntas de aplicação para o nosso coração, para a gente se examinar. Obedecer, irmãos. Então a primeira coisa que a gente precisa se lembrar: a dedicação do coração para obedecer a Deus é um ato
de fé em Deus. Você hoje, se a gente diz, eu quero dedicar o meu coração para obedecer ao Senhor, faça valer o senhorio de Cristo. Não precisa ter uma grande fé. Deus não está pedindo para você uma fé maior do mundo. Ela é do tamanho de um grão de areia, não tem problema. Ela é suficiente para que Cristo opere em você um coração fiel. Talvez você esteja aqui dizendo, eu queria uma fé maior. Fica tranquilo que a sua fé é problema de Deus. Se ela está pequenininha, trabalhe com ela. Dê um sim para Ele. Eu não quero um coração dividido, Deus. Não quero mais servir a dois senhores. Meu coração fica dividido entre o meu marido e o Senhor, entre o meu emprego e carreira e o Senhor, entre o dinheiro e a garantia do amanhã, aposentadoria e o Senhor. E aí a gente vai fazendo dessas coisas a nossa fonte de segurança, prazer e vida. Não, essas coisas não morreram por você na cruz. Essas pessoas não deram a vida por você na cruz. O prazer do físico, de tudo isso, não tem poder de redimir você. Portanto, hoje que a gente coloque a nossa pequena fé em Cristo Jesus, o objeto correto e o Senhor do nosso coração, para Ele dizer, eu não vou morrer por causa nenhuma, a não ser por Cristo Jesus. Quando Paulo orou em Efésios capítulo 3, versículo 14, ele diz, por esta causa, eu me coloco de joelhos diante do Pai. E eu gostaria de pegar emprestado esse texto, com um pouquinho de desvio do contexto, mas para pegar essa expressão e perguntar para mim e para você, quais são as causas que nos colocam de joelhos diante de Deus, que reinam no nosso coração, que governam o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir e o nosso agir. Se a gente quer obedecer de todo o coração, em adoração, para a glória de Deus, sem medo, a primeira coisa que a gente precisa pedir para Deus é, limpa o meu coração de causas que me fazem, que me fazem me dobrar diante de outras coisas que não o único e verdadeiro Deus. Que causa coloca você de joelho? Ah, mas não é consciente, às vezes não é, irmãos. Às vezes não é. No dia a dia, a gente precisa pensar, por que a gente se estressa, por que a gente dá tanto valor para alguma coisa, para a opinião do outro, para as decisões que tomaram lá na empresa, para a carreira, para isso, para aquilo outro. São causas que estão reinando no seu coração e no meu, e estão tomando o lugar de Cristo. E nos impedem de obedecer livremente o Evangelho. Por isso hoje, precisa jogar limpo com Deus. Deus, eu não quero me dobrar diante de outra coisa, a não ser diante do Senhor, Deus Pai, de quem toma o nome, toda a família que está na terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nas palavras de Paulo em Efésios 3. Cristiano, não tenho fé suficiente para orar isso, porque eu tenho medo de vacilar. A tua fé pode ser um grão. Ela é problema de Jesus. Quando Ele quiser acrescentar, Ele vai nutrir. Buscar nutrição você tem que buscar, mas Ele vai dar uma experiência desagradável na carne, mas agradável no espírito, para que a sua fé seja fortalecida, firmada, edificada, e ela aumente, e ela vá se dilatando, ela vá se dilatando, e ela vá se dilatando. Mas a resposta hoje, nesse primeiro ponto, é, chega de servir a dois senhores, chega de um coração dividido. Joga a toalha, meu irmão, e diga, Deus, eu quero me comprometer. Me dá um coração que se prostra diante do Senhor por uma causa. O Senhor mesmo. Se você tem um coração dividido, e eu tenho um coração dividido, a gente sofre por causa dos nossos ídolos, irmãos. A gente sofre. E fica insatisfeito, e não encontra sossego, e é uma ansiedade, porque enquanto não realizar, não conquistar, e não tiver, não vai. E às vezes a gente faz isso tendo Jesus como Senhor. Então o ponto não é não ter Jesus, o ponto é ter Jesus mais. E quando que um coração que se dedica, trocou de servo, de Senhor, e se tornou servo da justiça, escravo da justiça. Segundo ponto, irmãos, de obedecer de todo o coração.
A motivação para você obedecer passa pela ação do Espírito. Já disse isso na semana passada. A motivação, ela é trabalhada pelo Espírito, não é um trabalho emocional. Não é um trabalho de autoajuda. É um trabalho de conversão e santificação do Espírito Santo dentro de você. Ao ponto de você dizer, os meus instintos querem matar aquela pessoa. Mas o Cristo que habita em mim quer perdoar. Os meus instintos querem mentir para não sofrer no trabalho. Mas o Cristo que habita em mim fala, eu vou falar a verdade. E seja feita a vontade de Deus, o que acontecer comigo em função disso, Deus é que cuida da minha vida. É uma conversão da vontade, apesar das inclinações da carne. Você não vai deixar de sentir as inclinações da carne, mas o Espírito convence a vontade, converte a nossa vontade. Como? Com Bíblia. Você lê a Bíblia e diz, mas eu gosto da Bíblia. Você lê a Bíblia e diz, mas eu queria mais Bíblia. Eu quero amar essa Bíblia, eu quero beijar essa Bíblia. Não é isso. Mas você quer a Bíblia, você fala, que coisa linda que é a Bíblia. A Bíblia, ela reina no teu pensar. Você não está contra ela. Eu vou testar. Não, você fala, mas o que está aqui toma o lugar de senhorio na nossa vida, ao ponto de dizer, a Bíblia disse, está dito. Chame de radical, fanático, bitolado, chame do que quiser, porque a Bíblia não está separada do seu autor. A motivação, irmãos, está atrelada, que o Espírito forja em nós, é o amor ao Deus da palavra. A motivação da dedicação do coração para a obediência não são resultados. Não são bênçãos que podem vir, são Deus, porque eu quero dedicar meu coração para que o Espírito Santo converta a minha vontade, porque eu só quero amar o Senhor, eu só quero um coração fiel a Ti, eu só quero Te agradar, embora minha carne não queira Te agradar, eu quero Te honrar. E aí, qual é o caminho para que você, no exame da palavra, permita que o Espírito Santo de Deus converta a sua vontade? Irmãos, isso é condição de um santificado, uma pessoa em processo de santificação. Uma pessoa que está em processo de santificação, ela sente essa oposição. Eu amo o Senhor, mas minha carne quer as coisas opostas do que o Senhor propõe na palavra. Está tudo certo. Se você é aquela pessoa que diz, meu Deus, eu levei uma afronta, a primeira reação foi de pagar o mal com o mal, está tudo certo que a tua carne quer isso. Mas o Cristo que habita em você diz, não. Você não é como Ele. Você pode pagar o pecado com santidade. Você não precisa reagir ao pecado com pecado. Isso é uma obra gloriosa da redenção. É só quem está cheio do Espírito, irmãos. Receber uma afronta, receber uma traição, receber uma calúnia, receber um golpe financeiro na sociedade, lá na empresa, receber uma violência física na rua, infelizmente, na cidade, e você dizer assim, eu não vou reagir ao pecado com pecado, mas eu vou reagir ao pecado com a santidade de Jesus, é preciso estar cheio do Espírito. Mas é isso que significa. É isso que significa ter a motivação certa para a obediência. Porque o teu prazer está em Deus e você não vê Deus como farsa, não vê Deus como motivo. Será que vale a pena? Não, só Deus é a verdade. Deus é santo. Ele é eterno. E tudo que vem dele é saúde. Tudo que vem dele contraria o mundo, mas eu não vou abrir mão da minha confissão. Vou morrer pedindo para ser humilde. Porque eu sei que a soberba é uma cilada que me afasta dele, por exemplo. Por isso, irmãos, a motivação para a obediência passa pela ação do Espírito, que usa o ser de Deus para você olhar na palavra e dizer, eu quero ser como Ele.
E como é que Deus usa a palavra para isso? À luz do texto de Romanos que a gente leu. Está lá, você vai olhar o resultado que cada escravidão produz. A escravidão do pecado leva aonde, gente? À morte. O salário do pecado é a morte. Vou ler de novo. Versículo 21. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora se envergonham. Olha que coisa triste. O que o salário do pecado dá para a gente? Coisas que você olha e diz: Deus, que vergonha. Que vergonha. Não tem testemunho, não tem alegria nenhuma. É triste olhar o que o pecado me deu. Fim delas, morte. Agora, versículo 22. Porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Fruto que traz vergonha ou fruto que mostra Jesus em você? O que Deus quer gerar em nós com um coração que obedeça é coisa para a gente olhar e dizer: eu não tenho do que me envergonhar. Eu posso me apresentar, como diz Paulo para Timóteo: apresenta-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, que nesta manhã a gente possa olhar os resultados que o pecado traz e dizer: Deus, eu quero fugir disso, porque ele só traz vergonha. E não queria que isso trouxesse peso de culpa para nós. Não, muito pelo contrário, trouxesse dizer, um olhar leve para a gente poder dizer: há um caminho de glória diante de mim, um caminho de esperança. E esse caminho de esperança é o caminho da esperança da graça de Deus. O Espírito Santo lembra que a gente foi liberto pela graça. E isso nos dá sentido de buscar a santidade de Jesus em nós. Ela é plena? Não. Vai ser plena na vida? Não. Mas hoje, eu sempre olho para nós aqui na fonte. São 10 anos neste ano, agora em agosto, vai fazer 10 anos que eu assumi em agosto de 2013, né? Então, 14, que a gente se organizou, né? Então não foi em agosto, foi no primeiro semestre. 10 anos que a gente se organizou como igreja. E aí eu sempre fico olhando, você tem os benchmark, né? Benchmark é aquelas referências que o mundo impõe isso pra gente. E aí eu sempre fico pensando: Deus, para algumas referências a gente está bem devagar. Mas até que ao longo dos 10 anos, Deus me disciplinou amorosa, delicada, graciosa e firmemente com as mãos dele, dizendo que, me fazendo entender que a gente precisa olhar para a nossa história e particularmente cada um para a sua vida, dizendo: hoje nós estamos melhor do que ontem e amanhã com certeza estaremos melhor que hoje. Em que sentido, irmãos? Talvez não em resultados palpáveis, mas na santidade de Deus, na compreensão do Evangelho, na entrega da vida ao Evangelho de Jesus. E aí eu queria que você pensasse: como é que você vai deixar que o Espírito de Deus gere motivação, santificação da tua vontade? Olhe para a Bíblia, irmão. Olhe para a Bíblia como palavra de Deus. Morra por uma causa: Cristo Jesus. Deixe que o Espírito de Deus traga discernimento das causas que colocam você de joelho, para que Ele mesmo santifique seu coração e assuma o senhorio na tua vontade. Lembre-se que nós fomos libertos pela graça. A escravidão do pecado só nos dá um saldo de vergonha. A escravidão do pecado só te dá um testemunho de vergonha. E eu já teria vários testemunhos aqui para dizer: naquela situação que você pecou, triste, não tenho vergonha nenhuma. Por quê? Embora tenha pecado e a vergonha veio, a graça de Deus superabundou quando há arrependimento e confissão de pecados, e o Senhor restaura a nossa vida.
Por isso não tome isso com, palavra de beco sem saída. Enfim, se a sua história é desgraçada no pecado, porque toda a nossa história é desgraçada no pecado, porque nós nascemos no pecado. Mas a gente pode olhar para a gente e dizer, muito obrigado, porque há a liberdade de ser um escravo da justiça. E terceiro e último ponto, irmãos, ele é bem prático. É que eu e você, que fomos chamados para obedecer de todo o coração, não fomos chamados para viver numa obediência fingida religiosa. Religião não é um problema, irmãos, mas eu vou usar a palavra aqui no sentido ruim. Uma vida religiosa, eu quero obedecer, eu quero fazer as coisas que crente faz, que religioso faz, então eu não vou mentir, eu vou falar a verdade, eu vou buscar essa prática, aquela prática, eu vou frequentar a igreja, eu vou fazer as práticas da vida cristã da melhor maneira, porque eu quero agradar a Deus, e eu sei que com base no que eu faço, Ele vai me abençoar, os outros vão me valorizar, vou ser tido como crente, vou ser aceito na comunidade. Não, a gente não foi chamado para fazer as coisas certas com as motivações erradas, já disse no início. Mas por outro lado, também o Evangelho não está dizendo para você, então, é assim mesmo, Jesus te converteu, mas o teu corpo quer o pecado, então viva nessa angústia, e lá no céu, quando você tiver um corpo de glória, as coisas vão estar condizentes, uma identidade boa, num corpo que tem essa identidade. Não. Licenciosidade para viver na prática do pecado. Não. Preste bastante atenção aqui, irmãos. Todo crente em Cristo Jesus, ele está livre da condenação do pecado. Isso é um ato aqui, agora. Tchau, Satanás. Cala a boca e para de me acusar. Você está livre da condenação do pecado. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus se fez pecado por você, lavou esse pecado no sangue dele e te deu sua santidade. Então, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Você está livre da condenação do pecado. Livre do poder do pecado é um processo. Porque você é um novo ser, uma nova identidade, numa casa que não aprendeu a ser santa, porque não é santa. E aí o que você tem que fazer nesse processo, que está no texto? Ofereça o teu corpo como instrumento de justiça. O nosso corpo não sabe o que é isso. O nosso corpo levanta, quando ele dá o primeiro choro lá na maternidade, ele já sai assim para pecar. Instintivamente ele vai para lá. Quando a gente se converte, falar, para de ir para lá e dizer, agora você vai oferecer o seu corpo como instrumento de justiça. Mas que garantias eu tenho de que eu vou conseguir fazer isso? Em você, nenhuma. Em mim, nada. Mas há um poder externo chamado Espírito Santo que veio morar em você, e um novo ser, e esse poder do Espírito que veio morar em você trouxe uma nova identidade. Você não é o que o teu corpo quer, mas o teu corpo quer. Mas a Bíblia também não está autorizando, faça o que o teu corpo quer. Não, a Bíblia está dizendo, faça o que Cristo é, mas no poder do Espírito. Isso é avivamento. Isso é poder de Espírito. Isso é andar em novidade de vida. É gritando, dizendo, a minha carne queria tanto fazer isso, mas por amor a Jesus eu vou. Não. É um não, irmão. Não é um não assim, eu sou bom. É um não chorando. Por amor a Jesus eu fecho essa porta. Por amor a Jesus eu arranco fora aquilo que me faz pecar. Por amor a Jesus eu rendo. Eu entrego isso. Agora é por amor mesmo. É porque você ama. Não é porque a igreja te forçou, o pastor fez lavagem cerebral, não é nada disso. É porque é convicção. Você fala, eu sei que porta eu estou fechando e que abertura eu tenho diante dos meus olhos. Eu sei que beleza eu tenho diante dos meus olhos.
Porque eu sei que o salário disso aqui vai me levar à separação de Deus, morte. Mas eu sei que ser escravo da justiça e oferecer o meu corpo como instrumento de justiça vai me fazer provar a vida eterna aqui na terra. Eu vou viver eu vou ter uma antevisão da eternidade, não plena, mas numa proporção que Deus sabe que é possível. E assim a gente vai crescendo e a gente vai amadurecendo na vida cristã. Então, a Bíblia o crente não é um licencioso, que fala, eu queria fazer, mas não faço, e assim a gente vai vivendo, lá na glória eu vivo plenamente. Não vamos viver plenamente, mas hoje eu quero estar melhor do que ontem, mais santificado, mais consagrado, mais dedicado. É saber falar não para você, para a sua carne. Mas por outro lado também não é obediência sem coração. Não é fazer sem coração. Se você está aqui hoje, desculpa. Se eu estou aqui pregando e você está assistindo esse culto, isso é para mim e para você, e o teu coração não está aqui, isso é palha. 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 Se você saiu da sua casa hoje dizendo, uma coisa é a nossa carne, não sei se a minha carne queria estar aqui não, hoje esse friozinho, domingo de manhã, que carne que queria estar aqui, eu não sei. A minha talvez quisesse estar correndo, ou tomando café, ou mesmo dormindo. Mas irmãos, o nosso coração diz, não, eu tenho um propósito de buscar Deus, porque eu preciso ser cheio dEle. Preciso ser cheio dEle, preciso estar mais parecido com Jesus. E eu quero estar ali obedecendo de todo o coração, apesar de que a carne às vezes não quer. E está tudo certo. Agora, se a gente faz as coisas e elas não brotam de um coração em santificação, em consagração a Deus, de um coração rendido, um coração que se dobra diante, causa que me dobra diante dEle, é Jesus, a gente precisa permitir que o Senhor faça o ajuste dentro de nós. Dedicar sua vida para Deus, andar em Cristo, conforme a palavra, no poder de Espírito. É um ato de fé. Para a gente orar, 3 perguntas. Eu já perguntei, mas fiquemos vulneráveis à palavra de Deus. O que divide o seu coração ou o meu coração? Até as coisas de Deus podem dividir o nosso coração do nosso próprio Deus. Segunda pergunta. Por que você não obedece? Ou por que eu não obedeço de coração? Por que às vezes o nosso coração resiste em obedecer? Já parou para pensar sobre isso? Você está na igreja e o teu coração não bate pronto, não vai. Não brota de dentro de você. A primeira reação instintiva sua opa, peraí, eu não vou fazer o que a Bíblia está mandando não. E tem alguma coisa no meu coração que de bate pronto, fala, não quero fazer isso. Por quê? Pergunte a Deus, Deus precisa mostrar seu coração para você, e mostrar o meu coração para mim. E você que está aqui, e eu, nós tendemos a licenciosidade, amanhã a gente arruma, e vamos levando a vida dupla, assim, 2 senhores, coração dividido, está tudo certo, lá na glória Deus vai... Ou você tende a resolver as coisas na sua própria força, vamos lá, eu vou fazer acontecer, e aí, mesmo que comece com uma coisa religiosa, e a gente vai levando assim, o Espírito ele vai acompanhando, e ele vai me seguindo. Nenhuma coisa, nem a outra. É no poder do Espírito, um coração rendido aos pés do Senhor, para a gente dizer, Senhor, eu quero obedecer de todo o coração. Então, que nesta manhã o Senhor nos dê um coração dedicado a Ele, rendido a Ele. Como disse Pedro, santifique Cristo como Senhor no seu coração. Vamos orar e, Senhor, eu quero santificar Cristo como Senhor no meu coração. Santificar, eu não quero outros deuses reinando no meu coração. Não quero preocupação reinando no meu coração. É lógico que é da nossa carne. Preocupação com amanhã, eu vou garantir meu amanhã. Você não garante nada. Quem garante a nossa vida, nossos dias estão nas mãos do Senhor. Então, que hoje o nosso coração saia daqui rendido a Deus. Olha, Senhor, eu entrego a minha vida toda ao Senhor. Vamos orar?
Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de dedicar o nosso coração ao Senhor. Não é fácil, Deus. É muito difícil. Senhor, a gente quer te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor Deus, a termos um coração rendido ao Senhor, um coração entregue, um coração totalmente vulnerável ao Senhor. Limpa o nosso coração. Tira de nós um coração, Senhor Deus, que olha para Ti, olha para si, olha para as outras coisas. Dá-nos um coração, Senhor Deus, que dependa totalmente do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos faça, ó Deus, provar a conversão da nossa vontade no poder do Teu Espírito. Que a gente hoje jogue aos Teus pés as nossas resistências, ao Senhor mesmo. As nossas resistências à Tua palavra, as nossas resistências à Tua vontade, as nossas reservas, Senhor Deus, que não haja nenhum departamento da nossa vida ou área do nosso ser governada por nós, mas que o Senhor seja o dono de tudo, governe todas as coisas, que de fato a gente honre o que temos colocado como tema neste ano aqui, Senhor Deus, no ensino, a vida diante do Senhor. Tudo é culto, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Dá-nos inteireza de coração, dá-nos um coração íntegro, dá-nos um coração totalmente dedicado a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito encontre um sim humilde, com uma pequena fé. Isso é suficiente para que Ele opere milagres, coisas sobrenaturais. Tu podes fazer isso. Queremos voltar à essência, ao alicerce da vida no Evangelho. Oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.